Olá a todos, meu nome é Tiago de Iemanjá para mais um vídeo aqui para vocês. Sempre agradecendo a vocês a visualização de cada um, o prazer, o meu prazer em estar sempre trazendo para vocês conteúdo de Umbanda, conteúdo de religião. Dizer para vocês que uma grande honra estar falando com você sempre às sextas-feiras, algumas vezes no sábado, algumas vezes na quinta, mas geralmente às sextas-feiras, que é o nosso dia, né? Eu sempre digo assim, eu não fico sem falar com vocês às sextas-feiras, né? Eu sempre falo que sexta-feira às 10 horas, ou um pouquinho antes, né? A gente tá sempre aqui com vocês, tá sempre aqui sentado aqui no nosso cantinho da conversa, né? E trazendo para vocês conteúdo sobre a Umbanda, que é o que a gente mais quer saber. E hoje, meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre um tema que me chegou essa semana, certo? Nem me chegou. Eu estava num lugar, certo? Uma pessoa me abordou, né? E me disse: Tiago, eu tenho uma dúvida quanto à entidade. Uma entidade, ela pode estar numa pessoa, ou seja, melhor, duas ou mais entidades podem estar manifestadas em uma pessoa ao mesmo tempo? Isso não pode, isso pode. A energia pode se cruzar, pode ter um conflito energético. E eu disse, olha, é um bom tema para os irmãos, né? Porque às vezes as pessoas dizem assim, às vezes a entidade sim pede ao zelador, eu vou dar passagem para outra entidade. Isso é muito comum, né? Ou um caboclo vai dar passagem para uma criança, ou um herê vai dar passagem para um caboclo, para um preto velho. Agora, duas energias na mesma sintonia juntas no médium, pode? Não, não pode. E por que que não pode? Veja bem, vamos partir do princípio, tá? Que a energia, ela é uma coisa expansiva. Quando ela entra no nosso corpo, quando ela se instala na matéria do médium, tá? Ela ocupa o espaço energético, ela faz uma troca, ela sai a energia do médium e entra o espaço, nesse mesmo espaço, a energia dessa entidade, entendeu? Mesmo este médium sendo um médium consciente ou semiconsciente, tá? Então essa energia ela se aloca num espaço que a gente chama de perispírito, certo? Então esse espaço ele é preenchido através da energia envolvida desse processo energético de incorporação, tá? Então quando se tem uma energia que ela é somatória, aonde ela soma-se a energia do médium, transferindo a essa energia o dom de falar, de gesticular, de andar, tá? Que é a energia do perispírito, né? Nós então nos envolvemos nessa energia e daí nós somos tomados e aí consequentemente vem o rito de incorporação, tá? Ou melhor dizendo, o rito de trabalho. Eu não gosto muito dessa nomenclatura incorporar. Eu gosto de trabalho, a pessoa está trabalhando com aquela entidade, a pessoa está fazendo caridade com aquela entidade. Tá? Então não há possibilidade nenhuma, por exemplo, de eu estar com um caboclo e ao mesmo tempo estar com o Exu, ou com o preto velho, ou com uma criança. É claro que eu estando com o caboclo, a falange inteira está em volta. É claro que eu estando com o caboclo, a minha coroa mediúnica inteira está em volta. Posso estar do lado com o Exu, posso estar do lado com o preto velho, atrás eu posso estar com o Exu, mas a minha entidade primária, como eu digo, ela é o caboclo, tá? E é ele quem comanda a linha de trabalho quando assim necessitado. Então, se assim eu
tiver autonomia de primeiramente estar desenvolvendo, e aí o caboclo é o primeiro a ser chamado, tá? Então não há como fazer uma divisão energética dentro do meu corpo. O meu corpo só tem um corpo, então eu tenho que envolver esta energia. Ah, Thiago, mas eu vi daqui a pouquinho aquele irmão lá se trabalhando com o caboclo e de uma hora para outra ele virou para Preto Velho. Sim, ele virou para Preto Velho, mas a entidade caboclo, ela se afastou. Tá entendendo? Vocês estão entendendo? Então, assim, ela de uma certa forma, ela se desvincula com o corpo mediúnico, tá? Ela se desvincula com o corpo mediúnico e dá espaço para que a outra energia, a energia de Preto Velho, se ocupe, por isso é a palavra ocupação, ela ocupa o perispírito, certo? E nesta ocupação, ela transfere as energias astrais daquela entidade, suprindo a falta da energia daquele caboclo que assim foi, ali estava naquele momento. Então há uma troca. Mas nunca as duas se encontram. Entendeu? E não é porque se é um caboclo ou é um preto velho, ou é um caboclo, é Exu, não. É porque não há espaço energético dentro do ser humano para comportar as energias. As pessoas dizem, ah, Tiago, mas tu falou uma vez que as entidades estão conosco, que nós não necessitamos muitas vezes de estar dentro de um terreiro e que as entidades estão presentes na nossa. Sim, elas estão presentes, mas elas não estão dentro de nós. A palavra estar conosco quer dizer, elas estão em volta da nossa vida, mas elas não estão, porque imagina dentro de você um preto velho, um caboclo, um Exu, uma criança. Aonde há espaço para tudo isso? Não há. Até porque nós somos seres humanos, nós não somos super-homens que possamos armazenar tanta energia. Não? Até porque, bendito seja, né, um orixá em si, nenhum orixá em si desce na Terra justamente por isso, porque o nosso corpo físico não assemelha este orixá. Aí o sujeito, tá, Tiago, mas lá no candomblé, lá no batuque, os orixás se manifestam. Sim, se manifestam, mas é uma fagulha deste orixá. Entendeu? Se nós formos olhar pelo lado teológico da coisa, nós temos uma, duas, três, quatro Inhansãs, nós temos dois Oguns. Aí você diz, ué, mas só um pouquinho, mas então o Ogum tem um que é ver. Não, todos são verdadeiros, porque são fagulhas desse orixá que se manifestam dentro da religião. Entendeu? Como nós teremos também dentro da Umbanda dois pena brancas, um caboclo tupinambá, três Oxum, aí eu falo em cabocla, né? Porque é uma energia grande que vai se dissipando dentro daqueles irmãos que estão trabalhando. Então, se a energia em si ela consegue se dissipar entre os irmãos, imagine ela concentrada dentro de você. Ela ocupa um espaço chamado perispírito que tem um certo limite. Então, jamais vocês possam identificar dentro desse espaço duas ou mais entidades. Ela pode sim. O preto velho que é passagem para chegar no corpo. O zelador da autorização e aquela entidade vai dar passagem para o preto velho dela. Por que autorização? Porque, de repente, aquele momento não é para a chegada de um preto velho. Como muitas vezes o momento não é chegada de Exu. Então, não é assim, meus irmãos, eu dar passagem para a entidade. A entidade se comunica com o zelador, estando ele incorporado ou não, e ele, por ser o coordenador daquele momento, ele automaticamente vai dizer, olha, pode dar a passagem, olha, não é o momento de chegar este tipo de entidade
por causa que, né, é de uma certa forma, né, uma coordenação para que não haja uma certa muvuca dentro de um terreiro. Porque terreiro não é lugar de muvuca, terreiro é lugar da gente ter um certo, uma certa doutrina que tenha um certo hierarquia. Tá? Nós temos que saber que dias de trabalhos de Exu é dias de Exu. Exu chega, Exu vai embora. Né? Né? Então nós temos que saber que nós temos doutrina. Né? E duas, imagina, tá com o caboclo, daqui a pouquinho, imagina com o preto velho junto, imagina a pessoa como fisicamente vai estar. Porque o preto velho chega agachado, o caboclo chega em pé, né? A criança chega geralmente de joelhos no chão. Então, quer dizer, não existe a transposição, aí não digo nem mediúnica, mas a transposição corporal do médium não existe, não tem como. Essa pessoa me perguntou, né, ainda me perguntou, tá, Thiago, mas não pode ficar indo e voltando? Não. Por isso que nós temos uma coisa chamada desenvolvimento. A Umbanda toda ela é praticada dentro do desenvolvimento. A partir do desenvolvimento, a partir de uma doutrina, a partir de que o médium sabe se controlar, a entidade sabe chegar e se estabilizar e dar continuidade, ou seja, no trabalho, através de uma consistência de espírito, ela não vai ir e voltar. A não ser, tá? Que, por exemplo, assim, esteja tendo um trabalho para preto. Vou dar um exemplo, tá, gente? Esteja tendo um trabalho para preto velho, tá? Isso eu já vi. E aquele consulente tenha um problema muito sério, tá? Um problema muito sério, tá? Que requer as cortinas do terreiro fechada, tá? A partir daí, o preto velho ou a entidade que estiver na Terra vai dar a passagem para uma entidade que é a entidade de caboclo, que é o chefe da casa. E claro que pode vir a acontecer de chegar um Exu, pode, para um descarrego, se assim necessário. Agora, a entidade chefe da casa tem que comandar o trabalho. E, né, o que vai ser feito ali dentro das coisas. A assistência não vai ter acesso, tá? Assim, é um trabalho fechado, tá? Então, é um momento especial, como eu falo. Agora, fora isso, o médium em si tem que ter o autocontrole. E só para fazer um parênteses, quem faz todo o comando deste trabalho é o chefe da casa. Né? Os caboclos mais iniciantes, esses ficam aí, só observando, certo? E, claro, né, tudo que é feito dentro da cortina, é zelado pelo silêncio, entendeu? Não se fala nada fora da cortina. Por quê? O que acontece dentro de um terreiro de Umbanda fica dentro de um terreiro de Umbanda. Esse negocinho, e esse eu já vi muito e eu sou extremamente contra, é de que irmão, depois que sai do desenvolvimento, ou desculpa, de uma sessão de paz, começa a tu viu? Que ele lá se contorceu lá. Isso pra mim não me serve. Principalmente cambono. Cambono, quando está camboneando, ele tem que ser surdo, cego e mudo. Tá? Ele tem que atender as entidades que estão ali, a pedido das entidades, fazer o necessário e sair dali e não comentar com ninguém. Por quê? Ética. Nós temos que ter ética dentro do nosso trabalho. É que nem você chegar para mim e dizer, Thiago, eu vou aí jogar com você. Tá? Aí você joga comigo aquela horinha ali, e daí no outro dia eu, sabe que o fulano me contou isso, aquilo outro. Que bonito, né? Aí em vez de um saber,
o bairro, a avenida, o estado inteiro vai saber que o fulano e o ciclano, o Beltrano falaram para mim, né? E a fofoca você sabe, você planta aqui, a fofoca é que nem samambaia. Você planta um brotinho, ela vai solta da cria, né? Então, vamos com calma, né? Então, assim, essa história de uma pessoa de ser que trabalha com todas as entidades juntas, não. Ninguém é Deus, gente. Ninguém é Deus para isso, né? Ninguém tem o poder máximo, né? Eu, às vezes, vou dizer até bem sincero para vocês, eu, às vezes, tô no jogo, claro que no jogo a gente tem os orixás ali presente, entendeu? Mas muito, muito, muito do que eu vejo no jogo são as entidades que estão me falando, entendeu? Às vezes a orelha coça, eu digo, é isso aqui, entendeu? E aí, olha esse búzio aqui que está te marcando, tá? Mas sempre frisando para vocês, jamais eu vou pegar e vou incorporar num jogo. Não, não é. Esse não é o passo. Essa não é. O jogo não é para fazer, é para demonstração de quem incorpora mais entidade. Não? Nós somos seres humanos e nós temos que entender, as nossas entidades têm que entender que nós temos limites. Né? Tiago, mas aí tu está incorporado e aí te dá uma vontade, por exemplo, de ir ao toalete. Como é que faz? Faz nas calças? Não. Não faz nas calças. Entendeu? É que é assim, gente. Existe uma coisa chamada bloqueio. Tá? Bloqueio. Que as próprias entidades fazem quando estão na Terra. Elas bloqueiam entidades verdadeiras, tá, gente? Elas bloqueiam o sistema das pessoas. Então elas estão trabalhando, elas estão trabalhando. Quando elas sobem, claro, aí a pessoa dá aquela vontade de ir ao toalete, né? Então o que acontece? Eu já tive momentos que eu saí do trabalho de corrente. O que aconteceu? Direto ao banheiro. Eu digo só um pouquinho, gente, que eu já volto. Porque, claro, tiro minhas guias, né? Nunca vão ao banheiro com as guias de vocês, porque não pode, né, gente? Imagina você levar o seu santo pro banheiro. Eu já vi gente, já vi gente, mas é errado, entendeu? Eu já vi gente, eu conto aquilo que eu vi, tá, gente? Incorporada, tá? E é só um pouquinho que eu vou ir ao banheiro. E eu, né? Quietinho tava, quietinho fiquei, né? Ou é o que o Thiago quer se metendo com as entidades dos outros, né? Tudo bem, né? Vai no banheiro, né? Mas, gente, não existe isso. Tá? A entidade, a energia, ela te bloqueia. Tá? E, claro, quando ela sai o bloqueio. Aí, claro, aí tu é obrigada a ir ao toalete. Tá? Agora, mas a entidade deu passagem pro Exu, vamos dizer assim. Não tem problema, entendeu? O bloqueio vai continuar, entendeu? Entendeu? O que não pode é marmotagem, tá? Por exemplo, tô com o Exu, vamos supor assim, Saravá pro meu irmão, pra Lisandra, que chegou agora aqui, um beijo, um abraço, né? Não pode eu com a minha entidade, tá? Querer ir ao banheiro. Ou não pode eu com a minha entidade dizer que eu estou com um caboclo, daqui a pouquinho eu já me contorço e vou para Exu. Não é bem assim que funciona, gente. Até porque o ritmo deles é um e o nosso é outro bem diferente, tá? A coisa não funciona assim, não é eu que, agora eu tô com pombagira. Não é assim que funciona, gente. Tá? Aí é frescura, como eu digo sempre, tá? Esse negócio de estar com santo é muito complicado, porque assim, eu até faço graça, mas não é de graça, não é engraçado, tá? Que tem, perguntam para mim às vezes assim, tem como saber se a pessoa está com santo? Tem como saber se a pessoa está com santo,
tá? Existe uma... Nada de azeite quente, fogo, não, nada disso. É uma coisa nossa, de zelador de santo, que a gente sabe, a gente faz só uma pergunta e a gente sabe se o santo está ali, entendeu? Se o santo não tiver, a gente já vai dizer nada, a gente não fala nada, porque é aquela coisa, a gente não critica as pessoas, mas a gente sabe quando o santo está, quando o santo não está. Entendeu? Então essa coisa de, eu tô com o santo, tu precisa ir no banheiro, vai com o santo mesmo. Não, não existe isso. O santo bloqueia. Tá? Por quê? A energia no paraespírito bloqueia as atividades do médium. Quando ele vai sair, claro, daí, né? Sabe como é que é, né? Eu já corri pro banheiro várias vezes, entendeu? Por quê? Né? Gordinho, imagina, né? Imagina, né? Come, bebe, né? Não dá pra... Mas é uma entidade, né? Não é várias entidades, entendeu? Claro, quando tem um trabalho muito pesado, quando tem um trabalho muito denso, como a gente fala, a gente sempre dá um espaço de tempo. Por exemplo, tá com o caboclo sabe que depois de uma certa hora tem um trabalho de descarrego, como a gente às vezes faz, o que a gente faz? A gente manda os caboclos subir e automaticamente dá um espaço de 10, 15 minutos para os irmãos poderem se preparar, porque eles sabem que aí vem o trabalho de descarrego e automaticamente é um trabalho fechado para os irmãos. A assistência não tem acesso, porque às vezes eu vejo, meus irmãos, é o seguinte, tem terreiros, e não é condenando, mas é tentando entender o porquê que deixam a assistência é, participar de coisas que são do olhar do leigo, muitas vezes não é positivo, entendeu? Por quê? São trabalhos fortes, são trabalhos que às vezes o consulente está de uma certa forma, vamos dizer assim, é, não está bem, entendeu? E a gente precisa chamar, às vezes, os caboclos guias, entendeu? Às vezes a gente tem que reforçar a corrente. Então, de uma certa forma, o trabalho se torna pesado. Então, a assistência de maneira nenhuma vai acompanhar. Isso acontece muito quando às vezes a pessoa vem tomar um passe. Só um pouquinho, gente. Só aqui, pronto. É que meu fone às vezes ele dá coceira. Às vezes assim, o consulente vem tomar um passe e começa a se sentir mal. Aí, obrigatoriamente, a gente tem que fechar a cortina, entendeu? Fechar as cortinas. Entendeu? E a assistência já sabe que ali é um momento que... E a gente vai tirando aquelas outras pessoas que estão ali dentro da corrente, né? Desculpa, do passe, entendeu? E vai se envolvendo aquele irmão ali e vai se tratando daquele irmão conforme, né? E aí para tudo, entendeu? Aí como é que aquele irmão, tá? Como é que aquele irmão que está incorporado para ajudar vai trabalhar com duas ou mais entidades? Se um irmão já está precisando de uma ajuda, imagina. Não tem como, gente. Deixa eu ver o nosso tempo aqui. Ainda tem tempo. Entendeu? Então a gente tem que analisar pela lógica. Eu sou um ser humano. Eu tenho um espírito, eu tenho dentro de mim um local de energia onde aquela energia que está chegando vai se alocar. Eu não posso alocar mais do que uma energia. Entendeu? Não posso. Tá? Então, quando a gente diz isso, a gente não está criticando o trabalho dos outros. Não. A gente só está dizendo assim, cuidem. Porque vocês têm que entender que a gente não é mágico. A gente não pega uma varinha de condão e faz assim, pá, e resolve o problema. Não. A gente auxilia os irmãos. A gente faz um auxílio espiritual. Tá? Não adianta, né? Agora, com um só, entendeu? Eu preciso consultar com o seu tiriri. Não tem problema, eu vou lá, a gente marca um dia, o seu tiriri vai chegar, se vocês vão trabalhar, eu vou trabalhar com o tiriri. Agora é o tiriri. Agora não é o tiriri, Xangô, Preto Velho, a criança. Não, senão haja Tiago. Não é verdade?
Tem dias, tem dias. É, eu geralmente eu faço assim. Eu começo a abrir búzio das 2 às 6 da tarde. Né? Tem dias que eu vou direto. E aí, como é que eu faço? Né? Né? Às vezes a cabeça do Thiago às vezes está. Imagina se eu trabalhasse com 2 ou mais entidades dentro de mim. Tá, vocês vão dizer, tá, Thiago, tu é gordinho, sim, mas o espaço é o mesmo, tá, gente? O espaço é o mesmo, tá? Tá? Então a gente tem que entender, gente, que o próprio Allan Kardec, numa das suas passagens de um livro que agora eu não vou me lembrar qual, ele disse, né, as energias vão e vêm conforme o nosso merecimento. Tá? Não adianta nós querer abraçar o mundo, não, nós temos que abraçar nós, entendeu? Nós temos que dar aquilo que nós recebemos, sempre, 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 entendeu? Então, eu sou um ser humano, o que eu tenho que fazer? Eu vou usar a minha mediunidade é única, é uma entidade. Eu posso ter uma coroa mediúnica em cima de mim, mas eu tenho uma entidade que vai dar aquela consulta, aquele amparo que aquelas pessoas precisam, não? E é sempre assim, entendeu? É sempre assim, é sempre desse jeito, entendeu? Também dizer para vocês que assim, ó, fazer uma alusão a algumas coisas. Que assim, ó, o mesmo Exu que chega vestido de ouro é o mesmo Exu que vai chegar vestido de branco, tá? Só para vocês, porque às vezes a gente vê na internet aquelas pombogiras assim, com aqueles que são maior, os vestidos são maior que elas. Cada um faz o que quiser da sua vida. Mas, no meu conceito, na minha Umbanda que eu pratico há mais de 20 anos, eu digo para vocês, pombagira pode até usar vermelho, que lindo, que ótimo, mas quanto mais simples, quanto menos luxo e mais fé, o alcance é maior. Eu sempre falo para vocês, não adianta vocês botarem um prato de ouro, certo? Como é que é? Taças douradas, moedas de tantos valores, e se vocês vão botar por botar só. A fé é importante. A fé é importante. O como vocês vão tratar a entidade, o como vocês vão tratar não só o Exu, mas o caboclo, o herê, o preto velho. Porque assim, às vezes a pessoa fica assim, o Exu. Não, mas tem os outros. Entendeu? Eu agora em junho tenho que tocar para Exu. Ok, que bom. Mas eles sabem que em setembro eu tenho que tocar para o Xangô. Em janeiro, desculpa, em fevereiro eu tenho que dar para Iemanjá. Então eles não são os únicos. E eles sabem disso. Eles vão lá, seguram a minha porta, seguram a minha frente, mas quem me faz enxergar no jogo é o meu orixá, não é verdade? Quem me faz enxergar e quem me faz prosperar na minha vida é meu orixá, né? Isso dentro da Umbanda, tá, gente? Pelo amor de Deus. Aí vocês dizem, mas tem o Exu, orixá. Tem, tá? São maravilhosos. Mas aí dentro do candomblé, dentro da nação, tá? Eu estou falando de Umbanda. Tá? Eu estou falando de Exu Catiço, que fica na frente da casa e que faz a primeira, a primeira seleção ali de energias, tá? Sem eles a gente não é nada, mas eles também têm que saber que eles têm hierarquia para cumprir. Porque eu vejo muito, é o seguinte, o Exu sendo pai. Exu não é pai. Tá? Botem uma coisinha na cabecinha de vocês. Exu, ele é senhor. Tu pode chamar o Exu só o senhor, a senhora. Pai é caboclo, pai é orixá. Quem mora na cabecinha da gente é orixá. Aí eu vou um pouquinho mais além, tá, gente? Quem faz cabeça com sangue, quem bota sangue na cabeça sabe que quem faz orixá é candomblé e muito mais.
Quem bota na cabeça, você não vai botar Exu na cabeça. Você vai botar Orixá. Aí é que vem a diferença que eu sempre bato. Orixá e Exu, sim. Orixá e Exu você vai botar na sua cabecinha. Agora, Orixá, Exu Catiço, não. Porque daí você vai pegar assim, eu sou do Tiriri. Mas o Tiriri tá comandando tua cabeça agora? Não. Quem comanda tua cabeça é teu Orixá. É a ele que tu deve, entendeu? Agora, claro, sem o teu Exu tu não fala com o teu Orixá. Isso é verdade. Agora, não exaltem, entendeu? Não façam a inversão que muitos fazem, entendeu? E aí depois dizem assim, mas eu parei um pouquinho, mas eu tô incorporado com o meu Exu, mas do lado tá meu caboclo, do outro lado tá meu... Eu fico pensando, a pessoa fica assim, ó. Não sabe quem é que vai falar primeiro. E quem me perguntou isso, veja bem, foi uma pessoa que olha só, ela é protestante. Para quem não sabe o que é protestante, eu vou explicar. Protestante se eu falar alguma coisa errada, vocês podem me corrigir. Ela é católica, ela é católica protestante, tá? Ela é da igreja protestante. Porque ela é minha amiga. Tá? Ela é uma pessoa amiga. E a pessoa disse assim, Tiago, que ela me levou na igreja dela, entendeu? E eu, até por sinal, fui muito bem tratado. Entendeu? E a pessoa sabia que eu era um bandista. Tá? E aí, que eu fui fazer uma pesquisa de faculdade, tá? E aí eu precisava fazer dos protestantes. E eu digo, puxa vida, eu vou me ralar, né? Não, conheci essa moça, né? E ela, não, tranquilo. E ela me perguntou isso. Ela disse, Tiago, que ela também é uma estudiosa. E ela disse, Tiago, vem cá, a mesma coisa, mas pode 2 ou 3 entidades no mesmo corpo? Eu digo, pode não, como é que eu vou abraçar? Aí eu vou abraçar o mundo. Tá? Então, meus amores, cuidem, pensem, porque a religião não foi feita só para incorporar. Eu tenho pessoas que dizem assim, eu vou no terreiro, incorporo e tô legal. Não, ó, vão na internet lá, pesquisem, façam a religião de vocês. Vocês têm que fazer não só a atração pela religião, e sim estudem a religião de vocês, tá? Porque é bonito. A religião é muito bonita, mas ela tem certos conceitos. Teve uma outra pessoa, só para terminar aqui, que nós estamos já caindo, que ela disse assim, Tiago, ela me ligou e ela disse assim, Tiago, eu quero fazer um curso de búzios contigo. Eu fiquei assim, eu digo, curso de búzios? Porque eu quero aprender a jogar, eu quero aprender. Eu digo, tá, tudo bem, tu quer aprender. Só que assim, são 7 anos, eu disse pra pessoa. Como assim, 7 anos? Sim, tu vai ter que lavar tua cabeça, tu vai ter que fazer teus guias, tu vai ter que fazer teus orixás, fazer que eu digo não fazer de sangue, mas ver qual é a tua frente, né? Aí depois é que tu vai começar a gatinhar para poder. Aí as tuas entidades vão começar a se manifestar, a gente vai ver qual é a entidade que é teu guia. Então, não é um curso, meus irmãos. É uma vivência, é uma vida. Eu demorei quase 8 anos para chegar onde eu tô hoje. Então a gente tem que. A gente tem escolhas na vida da gente. Como eu sempre digo, a gente abdica de algumas coisas, faz outras coisas. E eu muito abdiquei. Né? Muito abdiquei. Tá? Porque eu não sabia o que eu queria lá. Eu era jovem, né? Não sabia o que eu queria. Agora eu sei o que eu quero. Né? Então, assim, a gente tem que ter escolhas. Então, quando a gente lá atrás diz assim, não, eu quero ser um bandista. Então, pera um pouquinho. Então, quer ser um bandista? Entra para um terreiro e vão fazer, né, a tua iniciação. Né? E vamos começar né, a trabalhar com isso. Né? Agora, não é uma coisa assim, ó. Não é verdade? Porque tudo tem seu momento. Gente. Tudo tem seu momento. Bom, o nosso vídeo hoje foi mais longo.
Eu prometi um vídeo curto. Eu estou prometendo vídeo curtos para vocês, mas não estou conseguindo. Por quê? Porque o tema vai, né, desenrolando e eu vou falando. Você sabe que eu gosto de falar, né, gente? Eu gosto de falar. Deixa eu só ver aqui. Eu enxergo muito bem. Tem umas carinhas, que coisa. Meu beijo para vocês que estão mandando carinha para mim. E eu não enxergo assim, gente. Eu sou míope, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Me desculpe se eu não olho direito, tá? Então, assim, meus irmãos, eu quero deixar um final de semana para vocês recheado de amor, de carinho, de paz. Dizer que o maio está chegando ao fim, tá? Obrigado, Leandro. Gratidão para ti também, tá? Dizer que vocês sempre estão comigo, certo? Sempre, sempre estarão comigo, certo? Quero dizer também que agora em junho a gente tem uma semana de junho que a gente para, né, por causa do Exu, não é? Então quem quiser marcar consulta até dia 11 de junho, porque 12, 13 e 14 eu não vou abrir jogo por causa do Exu, tá? Que é onde a gente limpa Exu, a gente faz. Aí eles é que são o protagonista da coisa, entendeu? Nem caboclo a gente não abre nada, porque eles são protagonistas, né? Eles sabem disso. Aí, depois 15, 16, 17, até o final do ano a gente vai indo. Eu vou avisando vocês, mas o jogo tem essas paradinhas porque eu sou obrigado a reforçar minha frente, porque tudo começa lá na frente. Lá na frente é que começa né? Se não tiver lá forte, aqui dentro não está forte, não é verdade? Então a gente tem que se cuidar, e muito, porque, vou dizer para vocês, o troço vem assim de tudo quanto é lado, entendeu? Tá? E sempre dizendo, das 8 às 6 da tarde, tá? De segundas a quinta-feira. E das 8 às 8 da noite, sexta-feira, porque sexta-feira eu posso fazer até as 8, tá? Porque sexta eu não trabalho. Então eu posso fazer até as 8 horas para vocês. Aliás, hoje eu estou de folga, entendeu? Hoje eu fui agraciado hoje, né, de comer uma pizza, então eu vou me esbanjar, entendeu? Né? Então, hoje já até as 8 teria consulta, depois a gente fecha, tá? E final de semana a gente fecha só no sábado, porque domingo eu tenho que descansar também, porque eu também sou filho de Deus e dos orixás, né, gente? A gente tá aí, e agora tem, agosto tem Pai Chapanã, homenagem ao Pai Chapanã, setembro tem Cosme Damião e Xangô, né? Quem que entrou aqui? Aqui, né? Então a gente vai levando, vamos lá, vamos para cima deles, né? Como eu digo, tá? E dizer para vocês que um bom final de semana para vocês, que Oxalá e Iemanjá, meus pais, possam abençoar vocês, dar para vocês um final de semana recheado de amor, de carinho e de fartura, não só fartura de dinheiro ou fartura de comida, mas fartura de sentimentos, certo? Eu quero agradecer já de antemão a todos que viram a live, a todos que vão ver depois aqui, lá no YouTube, tá? Quero agradecer aos orixás, né? E dizer para vocês que vocês podem sempre contar comigo. Quando precisar é só chamar, é só, de uma certa forma, ligar o WhatsApp lá que a gente atende todo mundo, tá? Tá? Que a gente faz, como é que diz, aqui, pode ser meia-noite, 1 hora, a gente está sempre acordado para vocês, certo? O meu beijo, o meu saravá e até sexta-feira que vem. E em junho, certo? A gente vai ter uma surpresinha para vocês. Não vou contar porque é surpresa, tá? Mas em junho a gente tem uma surpresa para vocês, tá? E aí eu só vou falar em junho, tá? Não adianta pedir lá no WhatsApp que eu não vou falar, tá? E aí a gente vai se falando por aí. Fiquem com Deus, fiquem com os orixás e até sexta-feira que vem, se Deus no Senhor quiser. Fique... Meu beijão.